Pressione o botão mais até chegar no password 19 para acessar os parâmetros básicos da balança. Em seguida, pressione Enter para confirmar. O endereço é um código de identificação que permite que a balança seja conectada com outros dispositivos da Dinâmica Generale. Recomendamos deixar esse valor em 3. Para confirmar o número, aperte Enter. A variável movimento é um alarme que sinaliza uma variação muito grande no peso que pode danificar a célula de carga. A JF Máquinas recomenda não alterar esse valor. Para confirmar, aperte Enter. A variável de visão mostra a precisão da balança. Existem as opções de 1, 2, 5, 10, 20 e 50 kg. O valor indicado determina a resolução da balança de 1 em 1 kg, 2 em 2 kg e assim por diante. Para confirmar esse valor, pressione Enter. O pré-alarme é a variável que define a porcentagem de produto que resta para ser carregado. Nesse caso, a balança soa um alarme quando chegar na porcentagem indicada. O padrão da balança é de 15%, o que significa que quando chegar em 15% para terminar o carregamento, a balança soará o alarme para orientar o operador que o carregamento do produto está terminando. Para confirmar esse valor, pressione Enter. Tempo de alarme é a variável que define quantos segundos o alarme vai tocar quando o carregamento for atingido. O valor padrão é de 7. Para confirmar esse valor, pressione Enter. Essa variável ajusta o filtro de estabilidade da leitura do peso. Se o peso da balança está muito instável, o parâmetro deve ser aumentado. Por outro lado, se o peso da balança está pouco instável, o parâmetro deve ser diminuído. O valor recomendado fica entre 4 e 5. Para confirmar esse valor, pressione Enter. Progressão dos componentes. A progressão dos componentes pode ser feita de maneira automática ou manual. No modo automático, quando o ingrediente é finalizado, a balança avança para o outro automaticamente. No modo manual, a cada ingrediente, o operador deve apertar o botão da balança. O modo automático é regulado no número 1. Para confirmar esse valor, pressione Enter. Leitura das receitas a partir de um cartão de memória. Existe uma alternativa que é possível ler as receitas através de um cartão de memória a partir de um software vendido separadamente. O valor padrão dessa variável é 0. Para confirmar esse valor, pressione Enter. Para ajustar os nomes dos componentes da balança, vá até o menu Edit Strings. Para isso, aperte o botão Select até aparecer na tela o menu Edit Strings. Aperte Enter para confirmar. Para editar o componente número 1, aperte Enter. A tecla total define letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. No nosso exemplo, vamos iniciar com uma letra maiúscula. Em seguida, pressione a tecla mais até chegar no caractere desejado. Na sequência, pressione a tecla com a seta para a direita para avançar. Novamente, aperte a tecla total. Em nosso exemplo, usaremos a letra minúscula. Tecle mais até o caractere desejado e siga em frente até completar o nome final. Para confirmar esse componente, pressione Enter. Para adicionar outros componentes, pressione a tecla mais até o componente 2 e confirme com Enter. Em seguida, pressione a tecla total e siga exatamente os passos explicados anteriormente. Lembrando que a balança conta com muitos caracteres, como letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. No entanto,
ela tem um limite máximo de 12 caracteres por nome. Sendo assim, é necessário abreviar alguns nomes, para que eles se encaixem na tela. Para confirmar, pressione a tecla Enter. É possível também cadastrar pontos de descarregamentos para executar receitas de descarregamento. Nesse caso, vamos nomear da mesma forma que foi feita com os componentes. Em nosso exemplo, vamos dar o nome de novilhas como um ponto de descarregamento. Lembrando que, se caso errar na escolha de um caractere, é só pressionar a tecla com a seta para a esquerda até o caractere que deve ser alterado, e pressionar a tecla mais ou menos para selecionar outro caractere. Para confirmar, pressione a tecla Enter. Com as teclas com setas, pressione até encontrar o menu Program e pressione Enter para confirmar. Em seguida, pressione Enter novamente para definir um nome para a receita R1. Em nosso exemplo, vamos chamar de Trato 1 nossa primeira receita de carregamento. Para confirmar, pressione Enter. Na sequência, o operador deve definir quantos animais serão alimentados nesse trato. Em nosso exemplo, vamos selecionar 100 animais. Em seguida, pressione Enter. Nesse momento, vamos selecionar o componente número 1 de nossa receita, que no nosso exemplo será a silagem de milho. Selecione com mais e menos e pressione Enter. Com as teclas mais e menos novamente, selecione o peso por animal do primeiro componente. Como exemplo, vamos colocar 15 kg de silagem de milho por animal. Pressione Enter. No nosso caso, o feno será o segundo componente. Então, selecione e pressione Enter. Com as teclas mais e menos, selecione o peso, que no nosso caso será 5 kg por animal, e pressione Enter. Na sequência, nosso terceiro componente é a cevada. 7 kg por animal. E confirme com Enter. O quarto componente é a polpa cítrica, com 3 kg por animal. Confirme com Enter. Como nossa receita só terá 4 componentes, é necessário pressionar Enter até finalizar os itens ajustados pela balança, que nesse caso é o item 18. Finalizando, o total da receita indica 30 kg por animal. Enter para confirmar. O total programado então é de 3.000 kg, pois foi programado um trato para 100 animais com receitas de 30 kg por animal. Pressione Enter para confirmar. Para fazer a execução de uma receita, aperte a tecla Select até selecionar o menu Execution e confirme com Enter. Selecione a receita desejada, nesse caso a trato 1, e confirme com Enter. O número de animais pode ser editado, se quisermos aumentar ou diminuir a quantidade. Confirme com Enter. O display mostrará o total programado na receita, nesse caso 3.000 kg. Enter para confirmar. A partir desse ponto, vamos fazer o carregamento do vagão. No caso, devemos carregar 1.500 kg de silagem de milho. Note que ao chegar nos 15% programado, a balança soará um alarme. Chegando no fim do carregamento, a balança soará o alarme contínuo até partir para o próximo componente. Faça o carregamento de acordo com a receita programada.
Finalizando a operação, o display mostrará a quantidade que foi carregada no vagão. Existe um software, adquirido separadamente, que realiza o gerenciamento dos componentes, das receitas e dos carregamentos, chamado DTM. Esses dados serão transmitidos à balança através de um cartão de memória, que deve ser conectado a um adaptador, que será conectado ao computador através de um cabo USB. O software permite o gerenciamento de todos os componentes, de receitas de carregamento e de receitas de descarregamento. Os componentes serão cadastrados com sua descrição, nome e custo por unidade de peso. É possível cadastrar a porcentagem de matéria seca, o custo por unidade de peso e sua descrição. A receita é criada em função dos componentes cadastrados anteriormente e o custo total da receita é calculado automaticamente em função da quantidade de animais. O menu Seleção de Receitas irá pré-determinar as receitas que serão transferidas ao cartão de memória. Também podem ser criados pontos de descarregamento, que serão usados na criação de uma receita de descarregamento, onde é determinado quantos quilos deve ser descarregado em cada ponto. No menu chamado Gerenciamento do Cartão, será feita a sincronização entre computador e cartão de memória. Os dados selecionados serão transferidos ao cartão de memória e poderão ser lidos na balança posteriormente. Plugue o cartão de memória na balança. Ligue a balança. O display irá mostrar que o cartão foi inserido. Em seguida deve aparecer a mensagem Copy New Data. Confirme pressionando Enter. Lembrando que para isso, o password 19 deve ter a variável DataTR como sendo 1. Para executar a receita que foi copiada no cartão, pressione Select até chegar em Execution e pressione Enter para confirmar. Apenas o número de animais pode ser editado. Pressione Enter para confirmar esse valor. O total programado, 3.000 kg, aparece na balança. Confirme com Enter. Nesse momento pode ser iniciado o carregamento da receita conforme indicado na balança. O cartão registrará toda a variação, para mais ou para menos, do carregamento que tiver porventura ocorrido para cada um dos componentes. No final, aparecerá na tela o total carregado, que será salvo no cartão. Nesse caso, 3.148 kg, 148 kg a mais do que o indicado. Para retirar o cartão de memória, primeiro desligue a balança.
Em seguida, desrosqueie o cartão de memória e retire-o da balança. Ligue o computador e deixe o plug USB conectado. Pegue o cartão de memória e conecte-o ao adaptador. Inicie o software para acessar os dados gravados no cartão de memória. A sincronização vai salvar no computador todas as execuções feitas pela balança. O carregamento executado pode ser visualizado em um arquivo do Microsoft Excel. Esse relatório mostra a hora inicial e final do carregamento, qual receita foi carregada, para quantos animais a receita foi executada e, o mais importante, as variações ocorridas no carregamento. Neste caso, pode-se ver os 148 kg extras executados anteriormente. O relatório mostra o custo programado e o custo executado. Por se tratar de uma planilha, ela pode ser editada conforme a sua necessidade. Isso significa que o software permite gerenciar estoques e custos de cada um dos componentes utilizados e de proporcionar a correção de carregamentos que podem estar sendo feitos de maneira errada, gerando uma economia futura.